Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de resistência dos materiais. Eu sou o professor André Gomes. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o cisalhamento. E antes de falarmos sobre o cisalhamento, nós vamos precisar saber sobre o conceito de força cortante. O que é a força cortante? Ela é uma força que ela vai atuar tangente à área da seção transversal na qual ela for submergida. E ela vai tender a cisalhar o material, como aqui no caso. Ó, nós temos essa força V de cisalhamento. E olha o que vai acontecer mediante a aplicação dessa força V. O material vai cisalhar, ele vai ser cortado. E ao contrário da força normal que atuava a 90 graus da área da seção transversal, a força ela atua tangente à área da seção transversal na qual ela foi submergida. E a força cortante, ao ser aplicada no material, ela vai gerar uma tensão de cisalhamento. E essa tensão de cisalhamento também vai ser tangencial à área de seção transversal da peça. Aqui nós conseguimos ver claramente a diferença entre a tensão de cisalhamento e a tensão normal. Aqui nós temos a área da seção transversal. Olha como atua a seção normal que nós estávamos vendo na parte de disciplina anterior. Atua 90 graus da seção transversal. Já a tensão de cisalhamento atua tangente à seção transversal da peça. E a tensão de cisalhamento ela vai ser calculada como a tensão de cisalhamento é igual à força cortante sobre a área da seção transversal. E em caso de mais uma área ser cisalhada mediante a atuação dessa força, nós vamos, se essa área da seção transversal for a mesma área, basta apenas que a gente multiplique o número de áreas, onde o tal é a minha tensão de cisalhamento. Isso aqui seria uma outra letra que parece um V, aí eu coloquei como um V. Força cortante, a área da seção transversal vai ser metro quadrado ou milímetro quadrado, e N é o número de áreas, né? Lembrando que nós só vamos utilizar caso tenha mais de uma área cisalhada e essa área foi igual. E agora nós vamos ver o cisalhamento simples. O que é o cisalhamento simples? Aqui eu tenho duas barras, né? E essas barras elas estão conectadas através de um elemento de ligação, de fixação. Pode ser um parafuso, um rebite. E nessas barras nós temos uma força cortante atuando nelas, que está puxando essa barra para a esquerda e essa barra para a direita, que vai tender a cisalhar esse elemento de fixação em apenas uma área. Por isso que nós chamamos de cisalhamento simples. Nesse caso, a tensão de cisalhamento vai ser apenas a força cortante sobre a área dessa seção transversal aqui, desse elemento de fixação. Já no cisalhamento duplo, como nós podemos ver, nós temos um elemento de fixação, que nesse caso ele está fixando aqui essas três barrinhas, né? E como a gente pode ver, nós temos uma força cisalhante, né, atuando para a direita e para a esquerda. Se vocês forem notar aqui, ó, nós temos metade da força aqui e metade da força aqui, que vai ficar igual o que está para a esquerda e o que está para a direita, né? Só que dessa vez ele está cisalhando o elemento de fixação em dois locais diferentes, nessa seção que a gente chama de AA e nessa seção de BB, que seria aqui, né? A aqui e BB aqui. Quando isso for acontecer, basta que na nossa fórmula a gente coloque duas vezes a área. Por quê? Porque o meu elemento de fixação está sendo cisalhado em dois lugares diferentes, em duas áreas. Então, eu coloco que a minha tensão de cisalhamento é igual a força cortante sobre duas vezes a área. E o que acontece? Um elemento de fixação,
ao ele ser submetido por uma força cortante, pode proporcionar também nele uma tensão de esmagamento. O que é essa tensão de esmagamento? Vamos lá. Imagine que isso daqui seja duas chapas furadas, né? Fez um furo e a gente prendeu essas duas chapas com um rebite. E aqui, quando a minha força cortante tende a puxar essa área aqui para a esquerda, essa barra, perdão, para a esquerda, e tende a puxar essa barra para a direita, se vocês forem notar, o que está acontecendo? Aqui, ó, nessa seção AC, ela estaria proporcionando uma força para a direita, e nessa seção aqui, BA-AB, estaria proporcionando uma força à esquerda, que faz a gente lembrar do quê? De uma força de compressão, como se estivesse comprimindo o meu elemento de fixação. Sendo assim, essa força pode gerar uma tensão de esmagamento, devido a justamente o quê? A parede aqui, né, do furo da chapa em relação ao meu elemento de fixação. Sendo assim, a minha tensão de esmagamento vai ser a minha força cortante sobre a minha área de projeção, e o N vai ser o número de elementos de fixação que eu tenho. Se eu tiver 2 elementos de fixação, vai ser 2 vezes a área de projeção. Se eu tiver 3 elementos, se eu tiver 1 elemento, vai ser só 1. E o que é essa área projetada, que a gente chama? Seria a projeção da seção longitudinal do meu parafuso, do meu elemento de fixação, com o furo. Que o que seria isso? Ó? Se a gente pode ver, ó, é como se eu estivesse formando aqui um quadrado, onde eu vou ter a minha base, o diâmetro do meu elemento de fixação, e a altura vai ser justamente essa espessura da chapa aqui. Então, essa área projetada é igual a o diâmetro do meu elemento de fixação, do meu parafuso, o que quer que seja, vezes a espessura da minha chapa. E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, e qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo.